começar a nossa célula, né? Graças a Deus a todos, boa noite. Bem-vindos. Chuvinha às vezes atrapalha um pouco a turma de vir. Vinha? Não, aqui é tá garoa. chuvinha. Aqui tá chuvinha, ó, pra lá. Choveu bastante? Bastante, Juca. Não tá se colocando de pé, não tá orando? Bem, vim daí aproveitar o pastor Cristo aí, tá orando aí, amém? Era para trabalhar? Vamos que para trabalhar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade, esse tempo de estar aqui na casa do pastor Cleito, Pai. Obrigado por estar aqui com os irmãos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque ainda podemos, ó Pai, nesse país, ó Pai, poder se reunir com tranquilidade, Amém, sem nenhum risco de vida ou coisa semelhante, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos por essa família, Pai, que tem colocado a sua vida, a sua casa, Pai, à disposição do Teu reino, Pai. Nós abençoamos essa família, abençoamos esse lar e te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor se manifeste no nosso meio nessa noite, falando com cada um aqui conforme a necessidade dos Teus filhos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu quero dar um louvor aí para nós estar adorando e seja um tempo onde o Senhor possa ver no seu coração algo de valor. Amém? Que o Senhor possa estar vendo no seu coração uma série original. Um verdadeiro adorador. Ele possa estar vendo nesse tempo a alegria no seu coração de poder estar aqui nesse momento, essa noite. Independente de como você chegou aqui, independente do que tenha acontecido, eu acredito que Jesus ele é na nossa vida independente de qualquer coisa. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão, tua presença me conforta, sei que é teu Pai e que amigo é, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá.
seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Entro a ti e dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua vontade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Acredite com todo o seu coração, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quem aqui conhece esse cara aí? Se eu não visse ele, eu já conhecia, porque não pode falar. Fala muito de mim, Ah, fala mal. Não, pastor, encontro. Que bom. Esse cara aí é o cara que um dia Deus usou para ganhar minha vida para Jesus, o pastor Christian, meu pai na fé. Há 19 anos atrás ele chegou aqui nessa... Eu tinha uma rede nessa sacada e não tinha nem andado de cima da casa aí. Não tinha muro na casa. E eu estava ali no horário de almoço, fumando meu cigarro, deitado na rede. E ele chegou para cobrar um telemensagem, que eu já tinha vindo cobrar, eu disse, cara, hoje eu não tenho, passou outro dia. Só minha pai é o cara da telemensagem. E aí passou no outro dia, paguei, né, pastor? R$3. É, mas há 19 anos atrás... Pagou agora? Era um 15 hoje, né? Mais ou menos. E aí naquele dia eu estava ali deitado naquela rede e ele resolveu, né, falar de Jesus. Só que de uma forma totalmente diferente daquilo que eu já tinha ouvido, né. Uma vez eu sentei na mesa com um pastor e eu quase apanhei dele, né. Aí naquela mesa daquele dia eu saí dali, eu já não dava bola para crente. Eu já não gostava de crente, pastor não podia nem ouvir falar. E daquele dia ele me fez uma daquela, mas não foi ele, foi um pastor lá na galera, que eu fui com um amigo meu. Aí mesmo que eu saí de lá mais bravo ainda, né? Ele falou de uma forma diferente pra mim. Ele não falou de Jesus, ele falou que eu era pecador e tudo que eu fazia era pecado e pronto. Ele não falou que Jesus me amava. E aí um dia o pastor Cristo chegou aqui
começou a falar de Jesus e tem um detalhe, só que tem um detalhe, né? Ele me convidou para uma célula, como essa daqui, né? E eu fui. Eu disse para ele, eu vou. Pode me dizer aí o endereço, o horário, que eu vou estar lá. Né? Eu falei para ele, na primeira célula que eu fui, já levei um visitante ainda. Né, pastor? Foi meu irmão junto ainda. Lá na casa do Regis. Lá no apartamentinho da Mena, né? Tava o Regis, o Zezé, o Heraldo. E aí cheguei lá. E desde então eu assumi um compromisso com Deus, né? Aí desde então eu resolvi que esse era o lugar para mim. Né? E quando eu resolvi frequentar o culto e ir no culto, que o meu irmão começou antes de mim já ir no culto, aí eu perguntava para ele, pô, mas será que isso aí demora muito tempo? Aí ele dizia nada, cara, tá lá dentro, nem vê a hora passar, é muito bom. Aí eu fui. Quando eu entrei na igreja e comecei a ouvir os primeiros louvores, eu comecei a... Aí é coisa do Espírito Santo, né? Daí a gente já começa... Aí Deus já começa a trabalhar na nossa vida e eu comecei a pensar, eu me lembro como se fosse hoje, assim, quando eu estava dentro da igreja, começou a tocar um louvor e eu comecei a imaginar, meu, como é que pode eu não saber que existe algo desse tipo aqui pertinho de mim e eu nunca vim? Uma coisa tão boa dessa eu nunca vim. Olha a minha imaginação que eu já comecei a imaginar. Nunca mais vou sair desse lugar, dizia pra mim. Né? E naquele amor, né? E comecei a experimentar o primeiro amor e célula e fiz encontro. E glória a Deus, estamos aí até hoje, né? Glória a Deus e grato, né? Pela vida do pastor, então para quem não conhecia, e o paizão na fé. Amém? Né, pastor? E de vez em quando a gente se encontra aí. Esse dia eu fui na célula dele. Hoje ele veio de surpresa aqui, porque se ele me avisar, ele vai ministrar, né? No próximo não pode vir preparado para ministrar. Pode vir ministrar, não tem problema. Só me avisa, eu posso ir nessa tal? Pode ministrar. De surpresa quietinho, tá, ouvir. Eu fiz a mesma coisa, pastor, esses dias, junto com ele aqui, ó, o Paulinho. Lá no Creca tem uma igreja. Lá em cima, naquele loteamento novo, tem uma assembleia lá em cima. E nessa assembleia aí, hoje um dos auxiliares do pastor lá nessa assembleia é um guri que eu ganhei para Jesus logo que eu fiz encontro. Não, a igreja grande não? Não, pequenininha. Como é que é o nome dele lá? O Cláudio. Lá é o pastor Eliezer. Eliezer. Lá perto de casa, gente. Você conhece bem? Ah, Eliezer. Tá perto de casa, não? Assim, no loteamento atrás da casa do Paulo. Não é ali, não. Perto de casa. E aí, eu também fui lá de surpresa, que eu já tinha prometido para ele que uma hora eu ia lá fazer uma visita. E aí eu fui de surpresa. E assim também. E fui lá visitar ele também. Um guri que eu ganhei para Jesus, depois de um tempo ele sumiu. Ele tem célula também? Não. Não, é só o culto, né? Aí quando ele voltou, encontrei ele em São João, aí já estava com a família, já estava na assembleia, já ministra a palavra lá, então assim eu fiquei muito contente, né? Mas fui de surpresa também, igual fizesse hoje. Estratégia não disse. Mas amém. Como eu falei, né, cheguei bem em cima do laço, mas hoje durante o dia eu sabia que eu ia estar bem em cima do laço na célula, independente desse atraso, desse imprevisto que teve. No final das contas eu não tive outro compromisso, mas tive esse de estar... Até esse rapaz aí que eu levei para o hospital hoje, federado, eu tenho tentado entrar um pouco ali, mas não é fácil, porque ele diz que ele vai na igreja, ele quer, ele gosta, ele acredita, mas ele não deixa a gente falar uma palavra. Não, isso aí eu não acredito. Não, isso aí eu não acredito. Eu disse, cara, deixa eu falar, fica quieto. Às vezes eu falo para ele brincando, não deixa eu falar, aí também a gente não consegue explicar nada e no final das contas tu já tens a tua opinião formada, uma coisa que tu nem conhece nem ouvisse. Aí tu nunca vai... Eu quero que tu conheça e que tu alcance algo para ti, para tua família. Estás precisando, não estás? Estou precisando. Então, vamos lá, deixa eu te ajudar. E eu falo assim para ele que eu já peguei uma amizade com ele assim bem esportiva, né? Então a gente já dá aquelas... que eles te ligam, né? E hoje mais uma vez, né? Ele está bem atrapalhado, assim, e hoje aconteceu isso aí, esse cara. E a gente aproveita a oportunidade, né?
deixa Deus trabalhar na tua vida. Jesus te ama, tem um propósito na tua família, mas tens que deixar. Vamos para a igreja, vamos para a célula, ele diz que vai vir na célula. Enfim, né, a gente vai conversando e daqui a pouco dá certo. Acredito que daqui a pouco dá certo. Amém? Mas vamos lá. Tem uma palavra bem breve, bem rápida. Porém, acredito que eu vou tentar passar a maior simplicidade possível a respeito dela. Uma passagem muito conhecida. Está lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 19 até o 22. É a cura de uma mulher enferma. Amém? Todo mundo conhece? 9:19. Capítulo 9, versículo 19. Todo mundo conhece essa passagem, né? Muito famosa, porém tem 3 versículos que fala de uma mulher. E eu não sei, eu fiz aquele curso que nós vamos ter essa formatura agora de teologia, não ouvi falar dela. Pastor, tem alguma outra parte na Bíblia que fala dessa mulher antes disso aqui? Antes ou depois? É esses 3 versículos, né? Porém, ela teve a importância dela. Porque, olha, para ficar registrado nessa palavra, é porque foi importante. Porque tinha tantos outros milagres para ficar especificado nessa palavra e não ficaram, ficou dela. Porque em algumas outras passagens aqui na Bíblia a gente percebe que às vezes a palavra diz assim, ó, e naquele dia Jesus curou muitos, expulsou muitos demônios, vários cegos enxergaram, vários mudos falaram, passando aqui através da minha palavra. Mas tem, às vezes a palavra ela coloca algo coletivo de Jesus, que naquele dia muitos milagres aconteceram, né? Então alguns ali estavam naquele meio de muitos ali e alguns foram especificados. Tem os 10 leprosos, o que volta para agradecer. Tem a mulher enferma, tem o cego de Jericó, né? Alguns ele especificou, ele colocou aqui como mais importante. Para estar aqui é porque teve a sua grande importância, não foi pequeno. Mas aí eu me faço uma pergunta. Eu vou estar lendo aqui e depois eu vou entrar em discussão. Até bom que o pastor está aí, ele vai me ajudar. Vamos lá. E Jesus levantando-se, o seguia ele também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Amém? Aqui não fala nada dessa mulher nem antes e nem depois. Porém, assim como um dia eu fui ganho para Jesus, alguém me convenceu que Jesus poderia fazer algo diferente, algo novo na minha vida. Por que a palavra diz que ela pensou com ela mesma, se eu apenas tocar na orla da veste daquele homem que está lá no meio daquela multidão, porque tem a passagem que fala que ele andava apertado por uma grande multidão. E quando ele andava apertado por essa grande multidão, ele nem dava bola. Ele estava ali, para lá e para cá, porém quando ela tocou, ele parou. E disse, opa, alguém me tocou. E eles falaram, né? Bem famosa essa passagem. Senhor, tem tanta gente ao seu redor te tocando. O Senhor pergunta quem te tocou? Não, de mim saiu o poder. Ela não tocou ele de qualquer maneira. Ela tocou sabendo em quem ela ia tocar. Alguém falou de Jesus para essa mulher. A ponto de ela acreditar que se ela só tocasse na orla das vestes dele, ela seria curada. Ela não deduziu sozinha. Alguém falou de Jesus para ela. E quando ele passou ali, ela teve a oportunidade. Ela, com a doença dela e a gente conhecendo aquilo que
naquele tempo, a cultura daquele tempo, a mulher que era considerada impura quando estava menstruada, ela ficar 12 anos naquele mesmo estado. Então, ou seja, ela já não circulava em áreas muito extensas, ela ficava perto de casa. Ela tentou se curar, ela tentou em vários lugares, não conseguiu. Mas alguém falou de Jesus para ela. Mas alguém falou de Jesus da forma correta. Convenceu ela, ou seja, alguém foi usado pelo Espírito Santo para convencer ela de que aquele cara, a hora que ele passar ali, tu toca nele e tu vai ser curado. E hoje às vezes citando o exemplo desse rapaz que estava lá comigo, eu começo a me perguntar, será onde é que eu tenho errado quando eu falo de Jesus para alguém? Porque eu não consigo, às vezes, convencer ele de que Jesus é o melhor caminho. De que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa mulher aí, quem falou de Jesus para ela e a palavra não fala, não tem, pode retirar a palavra, mas alguém falou de Jesus para ela. Ela ouviu falar desse Jesus que curava. E quando ele passou por lá, ela não perdeu a oportunidade. Ela não perdeu a oportunidade. E hoje, às vezes, eu falo para 10 pessoas, para 20, para 30 pessoas, talvez um. Quando eu falo para 30, né, gente? Nós temos aí uma porcentagem que, se tu falar aí de Jesus, aí, se tu fizer 10 convites por semana para uma célula, um vem. Um vem. Tá bom, então nós não estamos fazendo 10 por semana. Né? Mas eu creio que... o que eu me pergunto hoje é... O que às vezes tem faltado para mim convencer uma pessoa que Jesus é o caminho? De tal maneira que essa pessoa queira tocar ele apenas uma vez. Para que a vida dela mude. Porque a vida dessa mulher... A cura que ela recebeu ali física, a cura física foi algo que transformou a vida dela, eu acredito. Porque a cura física libertou ela de muitas coisas que ela tinha. Às vezes o fato de eu receber Jesus e eu ser curado de uma coisa, aquilo ali abre uma outra visão na minha vida, um outro rumo, me dá uma outra direção. Eu tenho liberdade de caminhar naquele caminho. Porque assim, ó, Jesus me libertou do cigarro. Eu até andava no caminho, mas enquanto ele não me libertou do cigarro, eu não conseguia convencer as pessoas que Jesus era o caminho. Lembra o testemunho que tu fala? Uma vez que tu foi falar de Jesus pro teu tio e tu ainda fumava? Fala no vício dele. Ou seja, depois que ele te libertou do cigarro, a coisa mudou, a história mudou, mas não foi só... Tu te libertou do cigarro, mas olha o leque que abriu, a página que abriu na tua vida, a história, a mudança de história. Então, isso hoje eu vejo assim, ó, que às vezes a gente precisa se libertar de uma coisinha, ser curado de uma coisinha, para que a nossa vida ela seja transformada. Só que a gente precisa estar convencido disso. E depois que a gente é convencido disso, eu fui uma vez convencido. Pastor usado pelo Espírito Santo, pastor falou, o Espírito Santo me convenceu. É assim que funciona, né, pastor? Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é falar. O nosso papel é falar. Quem convence é o Espírito Santo. Uma vez ele falou, eu consegui me libertar de um cigarro, de uma bebida. A história mudou. Para alguns positivamente, para outros negativamente. Por exemplo, na casa da minha avó, a primeira festa que eu fui de final de ano lá, de Natal, que a gente ainda se reunia, tinha essa cultura. Hoje a gente já não faz, eu já não vou mais. Mas a gente ia lá. E a primeira festa que eu fui, eu não fumei, eu não bebi, meu Deus. Eu fiquei até sem ter com quem conversar.
Eu não tinha com quem conversar. Mas antes daquilo, eu era o cara que chegava e fazia vaquinha para pegar cerveja. Eu era o cara que chegava lá atrás da casa da avó, tinha um ranchinho, eu já sabia onde é que estava o engradado, já puxava para frente, fazia vaquinha, vinha pro Pitinha, pegava, era eu que agitava essa parte. E quando eu cheguei lá, e eu fui curado, eu fui liberto desse vício, e eu cheguei lá, com essa diferença na minha vida, alguns olharam positivamente, outros não. Mas o que eu quero hoje passar aqui é, essa mulher foi transformada. Alguém falou de Jesus para ela. Alguém um dia falou de Jesus para ti. Tu não estás aqui à toa. Alguém falou de Jesus para ti poder, para ti ser convencido de sair de casa numa segunda-feira, chovendo, segunda-feira, né? É aquele dia que diz, pô, segunda-feira, né? Tem gente que diz, né? Eu não. Para mim, segunda-feira é o dia que mais o relógio voa. Eu não sei porquê, mas para mim o relógio é... Eu chego no serviço e é 2, 3 coisinhas que já fez aqui, a hora já passou e vai-se embora. Eu não entendo, mas enfim. Mas alguém te convenceu para hoje tu frequentar um lugar que tu sai segunda-feira de chuva, vem para cá, para ouvir uma palavra, para às vezes contar um testemunho, para estar aqui se reunindo, sem às vezes pensar em nada em troca, apenas seguir os passos de Jesus. Apenas tentar seguir os passos de Jesus, apenas ser convencido. E aí sim, que o Espírito Santo entra mais forte ainda, porque ele te convence toda segunda vinha aqui. Porque 90% das segundas, muitas das vezes, tu não quer vir. Mas quem é que te convence de vir para cá? É o Espírito Santo. Acha que domingo, 7h30, 8 horas da noite, muitas das vezes o corpinho ele quer, sofá, amanhã é dia de trabalhar. Quem é que me convence de sair de casa e adorar a Deus muitas das vezes? Eu dou glória a Deus quando eu saio de casa e eu vou para um culto, eu vou para uma célula, eu vou para um evento. Eu estou sempre enfiado nos eventos na igreja. Agora vai ter, nem paguei a inscrição ainda por ano, mas ele sabe que eu vou estar lá. Final de semana eu vou estar lá no congresso de jovens. Vou ver se vou o máximo possível, eu vou ter que ir lá na minha sogra, não deu para ir esse final de semana. Mas, no outro final de semana temos o seminário de cura e libertação. Não adianta eu pegar e dizer aqui, gente, vamos para um seminário, vamos isso, vamos aqui, está sendo anunciado. Vai ter um seminário, sabe quem vai te convencer de estar lá? É o Espírito Santo. Sabe o bem que aquilo ali vai te fazer? Tem que acreditar nesse Jesus. Nós vamos ter um seminário de cura e libertação assim, e está sendo preparado de uma forma... Cara, eu falei com o pastor esse tempo aí a respeito de cura, da igreja, no modo geral, a gente conversando um pouco. E ele disse, vai ter um seminário aí que vai ser de... Olha, cara, é para ser um divisor de águas. Vai ser algo tremendo. Agora, vou dizer uma coisa para ti. Tu vai receber? Vai, se tu estiver lá. Em casa tu não vai receber nada. Mas quem vai te convencer? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em você. Esse Espírito Santo que está em você, ele também tem sede de falar de Jesus para as outras pessoas. E aí é onde eu quero chegar. Enquanto nós temos falado de Jesus para as outras pessoas. Tem um cara lá na empresa lá que um dia na brincadeira disse, cara, é isso que nós vamos se encontrar no inferno, não adianta tu querer ir para o céu. Não dá para ir para o céu. Eu disse, para trás de mim, Satanás. Se tu acha que tu vai para lá, cara, eu não vou. Eu não vou. E aí mas o bom é que quando um cara fala do inferno, o que acontece? É bom. Sabe por quê?
Ah, se tu acredita no... Onde é que tu ouviu falar do inferno? Por que fala do inferno? Então, se fala do inferno. Não fala? Não fala do inimigo, não fala de Satanás, não fala de tudo aquilo que ele pode fazer na tua vida. E fala de um Deus. Se tu acredita no inferno que está escrito aqui, então tu acredita no Deus que também está escrito. Então por que não ir para o céu? Por que achar que não dá? Primeiro eles disseram que ele estava meio alterado, assim, coisa, não tem, estava conversando. Eu nem cheguei falando em igreja. Não cheguei nada. Eu só cheguei junto porque eu precisava falar com ele. E ele estava nessa conversa e coisa, e ele sabe que eu sou da igreja. Eu nem falei nada, mas aí ele falou pra mim uma coisa dessa, ele me deu brecha pra falar de Jesus pra ele. Seu cara, depois que eu falei isso pra ele, ele disse, seu cara, você não tem nem noção do amor que Deus tem pela sua vida. Você não faz nem ideia, porque tu nunca prestou atenção no amor dele. Você precisa prestar atenção, precisa conhecer o amor dele na tua vida. Aí tu vai começar a mudar essa tua ideia do inferno. Ou pra ti tá bom assim. Pastor, uma pergunta. Eu falo isso, eu quero saber se eu estou falando correto. O mundo tem um ditado que diz assim, ó. A única certeza que nós temos é da morte. Eu não tenho essa ideia. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que nós não vamos morrer. Para algum lado, nós vamos ter uma eternidade. O inferno é eterno? A gente vai queimar eternamente no inferno? Porque o céu é eterno. Né? Eu creio que todos nós somos eternos. A questão é o destino que a gente vai depois que partir daqui. Perante a Bíblia existe o céu e existe o inferno. Né? Agora, tu pode passar a eternidade no céu, pode passar a eternidade no outro lugar. Né? Se não existisse inferno, não teria tantas passagens na Bíblia, o próprio Jesus Cristo falando sobre isso. Né? Mas a questão não é que o inferno existe. A minha única colocação é ele é eterno também. Eterno também. Eterno também. Pois já lá já era. Não vai voltar. Tem que Eterno também e não tem volta, né? É aquela passagem do Lázaro e de Abraão lá. Né? O rico e o Lázaro, né? O rico pede, Senhor, deixa eu voltar lá na terra, e se eu conversar com a minha família, eu vou tentar salvar alguns. Não. Quando tu estava na terra, tinha os profetas, tinha Moisés, tinha... Agora, não dá mais. Depois que o cara já está lá, não tem negócio. Que nem os nossos irmãos romanos, né, eles acreditam no purgatório. Né? O purgatório é uma grande mentira, uma grande farsa. Um lugar que tu vai se purificar para poder ter uma segunda chance. Se isso fosse verdade, então o sacrifício de Jesus teria uma ilusão. Se Jesus realmente, justamente morreu para que através do seu sacrifício nós pudéssemos ser purificados de todo pecado. Então, ou eu acredito no sacrifício de Jesus, ou eu acredito no purgatório. Acreditar nas duas coisas não funciona. Mas fica no mundo, né? Então não existe purgatório. Aqui na Terra, ainda preguei outro dia sobre isso, né? Sobre as escolhas, né? Deus pelo nome fala, né? Eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, caminho estreito e caminho largo. Então Deus ele mostra, esse caminho aqui vai te conduzir à salvação, esse aqui o caminho do mal. Então, enquanto eu estou aqui na terra, eu escolho. Depois que terminou meu tempo aqui, acabou. O que eu escolhi? Os dois ladrões na cruz, né? Um escolheu uma coisa, o outro escolheu outra. Estava com ele na frente, né? Estava frente a frente com Jesus. A minha única coisa que às vezes eu coloco é assim, ó. Cara, tu até pode fazer as tuas escolhas. Agora tenha consciência das tuas escolhas, porque assim, ó, de um lado ou do outro tu vai passar a tua eternidade. Às vezes a gente pensa, né, que essa vida após a morte é algo imaginário. A nossa vida aqui sim é a mais importante, a gente precisa cuidar dela, precisamos sim, com certeza. Mas a eternidade, ela é sem exceção para todos. Porém, pode ser no céu ou no inferno. Eu sempre tive isso comigo, essa ideia. Morrer tu não vai. Corpinho que vai, né? Essa coisa falhada aqui vai. Né? Mas
É a morte física, né? É, a morte física. Agora, Morrer a pro espiritual, a alma vai ter um destino para queimar ou para adorar para sempre. Então, nesse tempo nós viemos ter essa indignação dentro de nós de querer que o nosso próximo vá para o céu também. E isso é falar de Jesus. Eu não tenho dúvida que se não é falar de Jesus na minha vida, eu não tenho dúvida para onde eu iria. Eu não tenho dúvida nenhuma. Até ali eu estava com o meu destino traçado. Até ali o início estava de boa comigo. Estava tudo tranquilo. Mas quando entrou Jesus na parada e me abriu os olhos e eu pude ver o que eu poderia ter, aí a coisa mudou. Então por isso é uma coisa muito importante a gente hoje saber, de a gente ter e cuidar, primeiro, a nossa eternidade, mas segundo, fazer sim o papel do Espírito Santo e falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu pensou através de uns 5 minutos que tu tira daqui, o pastor falou para mim de Jesus aqui, eu não sei mais quanto tempo foi, ou coisa assim, eu costumo brincar, porque ele diz que o pastor às vezes ele falava bastante, coisa, eu costumo brincar, ó, naquele dia eu cheguei atrasado no serviço. Quando eu falo, eu brinco, naquele dia eu cheguei atrasado no serviço. Né? Não, pastor, fala pouco. Mas por quê? Ele não gastou mais de 15 minutos. Ele não gastou mais de 15 minutos e ganhou uma família para Jesus. Com esse rapaz lá, o Cláudio, eu vim do encontro, logo que eu vim do encontro, naquela mesma semana, ele começou a trabalhar na empresa que eu trabalhava. Eu só vi ele e pensei, esse cara vai para a célula. E fui nele. Já fui, perguntei o nome, de onde que era, ele disse, pô, eu sou argentino, não tem ninguém aqui. Vem aquele fogo do encontro, né? Ah, cara, Vem que vem. tu não tinha ninguém aqui. Agora tu vai ter. E abracei, sabe? Eu abracei e trouxe pra minha casa, cara, vem pra célula, né? Vamos pra igreja, e ali conheceu Jesus, e ali nunca mais se desviou. Então assim, ó, e hoje ele tem uma família, ele era sozinho, hoje ele tem a esposa, tem 2 filhas, um nenenzinho que nasceu agora, e trabalhando, tem a luta da vida, claro que não tem. Mas tu fala com ele, é um cara sempre pra frente, sempre sorrindo, sempre querendo falar de Jesus, sabe? Então, o que precisamos hoje para chegar a convencer uma pessoa como essa pessoa convenceu a mulher enferma? Porque a pessoa que convenceu essa mulher enferma, ela foi assim tão direta, ela conseguiu falar de uma forma assim que ela entendeu tão claramente. E olha a ideia dela, se eu só tocar, lá, ó, eu vou ser curada. Olha o convencimento. Ô Cleiton, aproveitar esse teu gancho aí, né? Algo que Deus estava me lembrando lá no começo, na época quando o apóstolo dos carros começou na visão, lá no começo de 2006. Não, foi antes? Foi, não, 2004 eu fiz meu encontro face a face, então foi 2003, na verdade, o ano do meu casamento. 2003 nós fizemos o encontro lá em Blumenau. Naquela época a gente era incentivado a pedir para Deus mostrar o nome de 3 pessoas, e a gente ficava mais de um mês orando por aquelas pessoas. A gente não saía convidando sem orar. Tudo era orado, levava para a igreja, lembra? Eu botava no óleo, né? O nome da botava o nome da pessoa célula, no óleo. botava o nome no óleo. O problema é o que acontece, quando tu quer ganhar uma pessoa na força do braço, não é Deus que está fazendo a coisa, é tu que está fazendo. Então a gente deixou de orar, está faltando oração. Eu acho que o problema da igreja hoje, eu não sei aqui com vocês, né? E hoje a gente tem as guerras que a gente está enfrentando. Eu creio que a igreja precisa voltar a orar. Está faltando oração. Porque quando a gente ora, é Deus que faz. Porque quem convence é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer, mas ninguém convence. Aquele nomezinho Então, no óleo, lembra? A gente orava, Vininho, botava o nome vamos fazer da um pessoa. propósito, 30 dias de oração.
E aí a gente vou orar pelo meu vizinho da direita, o vizinho da esquerda, aí depois é que a gente ia sair para convidar para a célula. Hoje a gente não olha mais, só sai convidando, aí ganha um não aqui, um não ali, outro não, mas o não a gente desanima. Escutou um monte de não, não vou convidar mais. Está mais difícil, hoje em dia está mais difícil, a gente fala, né? Está difícil, mas isso na verdade, isso, de vez em quando vem na minha boca também essa vontade de falar que é mais difícil. Porque realmente os tempos são difíceis. Só que para Deus não tem nada difícil. Né? Eu creio que ele tem que orar mais. Faltando oração. Para nós, eu estou falando começar por mim, né? Hoje eu estou falando isso aqui a respeito de quem falou para essa mulher de Jesus, me colocando junto, porque eles me conhecem, eles estão comigo aqui, eu já posso dizer há anos. O Henrique é o mais novo. O Henrique é o caçula aqui, ó. Esse aqui, ó, o Henrique. Grandão aqui, grandão. Olha lá, é o Matheus. O Matheus já está aí, já vindo com nós. Mais, né? O pastor Felipe, o Henrique é caçula na célula, não no conhecimento da palavra. Vamos deixar bem claro. Na célula. No conhecimento da palavra, Aqui já está velho. Já é macaco velho. Já é rodado. Já é verdade, é macaco Depois velho. que Deus me pegou. Vamos deixar claro, né, seu Henrique? E tem outra, né? Se Deus é onisciente, ele já sabe quem vai aceitar ele e quem não sabe, se eu orar, ele pode mostrar as pessoas certas, né? Pedro passou a noite toda pescando, não pegou nada. Mas Jesus disse, lança a rede para lá. Ele lançou e pegou. Então, se eu orar, e se eu mostro para onde que eu tenho que lançar a rede, quem são as pessoas que eu tenho que convidar. Quem de nós que faz esse tipo de oração tem que orar. E aí Deus já, que nem o testemunho da pastora Márcia, né? A Marcinha e o pastor Regis, né? A minha esposa não sabia quem convidar, porque a minha esposa é gaúcha, não é que nem nós, eu sou daqui, então eu conheço todo mundo. Né? Hoje, claro, São João hoje mudou, né? Hoje tem muita gente de fora, né? Mas quem é daqui eu conheço todo mundo. Agora minha esposa é gaúcha, quem que ela conhece? Ninguém. Então ela orou, Senhor, me mostra quem eu convido. Aí o Espírito Santo falou para ela, Márcia Dias. Márcia Dias? Quem é essa pessoa? Ela puxou no cadastro do telemensagem, era uma cliente do telemensagem. Aí ela pegou o telefone, ligou e convidou. Aí a Márcia disse, pastor, eu não vou, mas não desiste de mim. Aí ela continuou ligando, todo dia da célula ela ligava, até um dia que ela aceitou. E hoje a pastora Márcia hoje é uma pastora, né? Assim como o Cleide também hoje é um pastor. Mas porque o Espírito Santo falou, lança o lado de lançar a rede, né? Então são coisas que a gente tem que orar, né? Senhor, mostra para que lado eu lanço a rede. É só aqui a questão que eu fico. Como a gente convencer as pessoas? Porque Jesus não tem como mostrar ele para alguém e a pessoa não gostar dele. Não tem. Não tem como. Não tem como. Mas só que como mostrar ele? Dá perguntinha para o pastor. O senhor orou quando foi para convidar o Cleito? Eu não me lembro. Não lembro porque é algo que faz muito tempo, né, pastor? Só que, claro, isso que eu estou falando não é uma regra. Né? Sim. A Bíblia diz, prega a palavra, insta tempo e fala. Porque é o correto. Então, surgiu a oportunidade, eu tenho que pregar. E também tem uma coisa, né, pastor? Agora, quando eu tem oro, o seguinte, tem algo que acontece que o Espírito Santo diz, vai lá e fala para aquela pessoa. Quando ele fala, tu não consegue ficar parado. A pessoa que eu ganhei para Jesus, ele de célula hoje, é a Betinha, e é uma das duas da apóstola, e tá lá. Eu estava lá e ela chegou perto de mim, falou alguma coisa, eu disse para ela, falar para ela, aconteceu assim comigo, eu fui para um encontro, aconteceu assim. Contei, beleza, tudo. Outro dia eu vi, ela estava lá muito triste, o Espírito Santo disse, vai lá e fala para ela. Fui lá e falei, convidei, eu disse, eu vou falar com a minha esposa, ela vai te convidar para ir na célula, sua vida vai mudar. Se eu quero isso para mim, tá bom então. Aí a minha esposa trabalhava na Lamonela não, ali na Rafaela Boas também, só peguei, apresentei a minha esposa para ela, pronto. Apresentou e daí em diante, foi. Deus. E hoje a célula da Betinha, tu chega lá, um monte de gente. E tu não lembra de chegar a orar por ela ou não? Não orei por ela. Porque não é uma regra. Não, eu lembro, pastor, eu não orei. Eu estava lá e o Espírito Santo falou comigo, fala para ela. Então, que nem eu digo, tem coisas, como o pastor falou, claro que o orar é importante, com certeza. Pegar ali, botar o nome no óleo, com certeza. Mas tem vezes que o Espírito Santo vai te dar... Tem vezes que o Espírito Santo vai te dar uma direção. Ou vai lá e fala para aquele camarada. Quando tu vê, tu já está lá. Eu digo na questão Acontece? do Cleito ali, analisando o que ele está contando nisso, eu vejo assim, para tudo há um propósito. Não é à toa, de repente, que você foi trabalhar com essa pessoa. Porque da mesma forma
meio que não comparando, mas trazendo de um lado para o outro, quando falavam de Jesus para você, você odiava. Não sei se você entendeu, mal comparando a pessoa que você trabalha hoje. Hein? O cara, quando tu começa a falar, mas você tem que entender que muitas vezes é o princípio, é uma semente que você está colocando ali. Claro que não é você que vai convencer, a gente sabe que vai ser o Espírito Santo, mas até que daqui a pouco aquilo vai ficar lá no canto da memória dele. Talvez não seja você está sendo usado numa parte para convencer ele e não conseguiu. Daqui a pouco vai chegar uma outra pessoa, falou duas palavras diferentes, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu contigo. E a pessoa se convence. Às vezes tu trabalha como João Batista, né? Tu prepara o caminho e uma outra pessoa vem completar o obra. Um quebra a terra, o outro vem lança a semente e o outro vem e caga. O outro é bem mais fácil, parece. Serginho convidava ele e ela chato, de vez em quando convidando ele. Ele disse para a esposa dele, se aquele chato vinha aqui convidar, nem uma igreja eu não vou mais. Eu ia convidar ele direto para a célula. Naquele dia eu não fui. Na outra célula ele veio. Eu já tive vezes de eu convidar, eu conversar com a pessoa, mas o cara, assim, ó, olhos humanos, dizia assim, ó, pai, esse cara é impossível. E eu ia, não dá certo, depois quando eu ver ele chegar na igreja, ou quando ver ele, daqui a pouco mais pra frente, ele está frequentando uma igreja. Semente, né? Eu sempre tive uma ideia assim, que o que Deus faz hoje, nós vamos entender só amanhã ou depois. Porque às vezes no teu trabalhar lá, no teu serviço, às vezes de repente, uma coisa desse, deu certo de trabalhar. Mas quem sabe quanta coisa já não, Deus não está preparando lá na frente para te usar. Né? E talvez nem esteja sabendo. Mas é só isso mais que eu queria levantar hoje a respeito dessa mulher. Quem convenceu ela? De apenas um toque ia mudar a vida dela. A maioria porque é assim com nós. A maioria, se a gente for perceber também, quando Jesus passou na vida dessas pessoas, foi um momento assim de sofrimento, de dificuldade. Né? Se eu for olhar para Zaqueu, não, Zaqueu foi por curiosidade, não tinha uma necessidade externa. Eu vi um cara esse dia falar do Zaqueu aí. Talvez fosse interna, né? É o cara que mais chama a atenção dele a respeito de Jesus, porque foi o único que não procurou Jesus por interesse de alguma coisa, né? Ele só queria conhecer, mais nada. Mas amém. O que eu queria pedir para vocês aqui nesse tempo, nós viéssemos questionar isso dentro de nós, né? Eu quero convencer alguém que eu quero ser esse canal, quero ser esse canal do Espírito Santo para mostrar Jesus para as pessoas, mas dessa forma. Permanecer. Dessa forma. Da pessoa ter tanta sede de chegar nesse Jesus depois que eu falar, que não importa quem esteja na frente, não importa a condição dela. Se ela precisar rastejar no meio de um monte de gente, para chegar até ele e dar um toque, ela vai, porque alguém falou para ela. Alguém deve ter falado para ela, Jesus é a solução do teu problema, porém, não é fácil. Porque não foi fácil para ela chegar. Ela já era doente, ela era fraca e tinha uma multidão ao redor dele. A palavra diz que ela se rastejou no meio da multidão. Ela teve que ir buscando uma alternativa por baixo. Em cima ela não ia conseguir. Amém? Nesse tempo que não possa ficar no seu coração a mensagem e essa pergunta. Como falar de Jesus para que a pessoa fique desesperada por ele? Cara, a gente precisa lançar a palavra e a pessoa ficar desesperada. A palavra é essa, para a pessoa ficar desesperada por Jesus. Quando eu fui na célula, Pô, que coisa boa. Célula já... Pastor não tem lembrança, porque foram muitas histórias e muitas coisas, né, pastor? Mas eu sei do que eu estou falando. A primeira célula que eu fui, eu já assumi um compromisso com aquele pessoal, com aquela reunião. Isso aqui é muito bom, não falta mais. Desde então, minhas segundas-feiras, que é até hoje, e era lá embaixo, lá no centro. E eu tinha um Fusca que, cara, só Jesus na casa.
Mas não tinha essa. Eu fui e assumi um compromisso. Mas eu fui totalmente ao contrário de ti. Eu fui porque gostei, porque tinha carne toda terça-feira. Não, no resto não tinha. Né, pastor? Lá não tinha. Mal, no café Era tinha carne. chimarrão. Era carne. Não, é que nem chimarrão nem café não tem. E eu ia com meus amigos, mas... Será que tá precisando de um Fazia muita carne, era o Gabriel. O Gabriel. Ou a carne, Ah, né? era na célula do... Como É, a o nome carne dele? ele vai O Andrezinho. ganhar na carne não, né? Aí tinha o Celinho, o Andrezinho e daí... Ah, ali dava também um churrasquinho. E era cheio de gente. E daí eu Onde fui... tem churrasquinho. Porque assim, a, Estratégia matadora. às vezes tu tem que perder tudo, que eu estava perdendo tudo, para te aceitar Jesus verdadeiramente. Sim. Essa mulher aqui, ela perdeu tudo. Ela teve que gastar o que ela não tinha para se curar e não se curou. Então ela teve que achar uma solução. Então falaram para ela, certo, né, que Jesus era a solução. É isso que eu creio que quer saber. Quer chegar lá. Quem que chegou a esse ponto de convencer ela? De que forma foi? Quem a gente nunca vai descobrir, mas a forma. Não, Mas ela teve que perder se for tudo, profeta, pode ter sido Tem que um perguntar pro Espírito Santo. mendigo. Às vezes, O povo naquela época às via vezes as se coisas, tivesse falado para ela Jesus antes falava, dela não vender conta nada tudo, pra ninguém, pensa uma estratégia ela disse, não, boa. vou tentar ir de novo. Hã? Vou tentar. Você pensa numa estratégia boa que Jesus usava. Não conta nada pra ninguém. Se abre, saía, virava a esquina e já contava pra um. Aqui, ó, ele acabou de curar um cego ali. A notícia chegou no ouvido dela. Pode ter certeza. só De que fala forma, pra ninguém mulher, sabe. mas né? chegou. É igual a criança, né? É. Não mexe. É, vai mexer, né? A estratégia era boa. Hoje parece que foi fácil. né? A estratégia era boa. Vamos estar ouvindo louvor. Cara, quer experimentar isso na tua vida novamente? De falar de Jesus e a pessoa brilhar o olho, cara, para querer conhecer esse Jesus que tu já conhece. Para querer dar um toque nisso. Para ter esse desejo no coração. Declarar teu nome sobre toda mente e coração. Esse desejo nascer no coração da igreja, ninguém te poder ver. Existe paz em tua presença, clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Que benefícios dessa geração. Declaro que a esperança e verdade, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem sem guiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo, sai agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem guiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem guiar. Declare
pelas ruas, no nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, cantando o nome Jesus. Vai pela rua, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, cantando o nome de Jesus. Seu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. Sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, sai agora, clamo Jesus. Clamo esse nome, nome poderoso, nome poderoso, nome sobre todo nome. O nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Declare pela rua o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Vai ter a rua o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Amém. Amém.